Bom dia, galera, tudo bem? Hoje nós vamos voltar com nossas videoaulas e dessa vez nós vamos ver a crise de 29. Conforme eu tinha dito, os anos terminados em 9, nós vamos trabalhar. Mas primeiro, vamos dar um print no quadro do homem. Dá uma olhada aí rápida. Beleza? Primeira coisa que a gente deve entender sobre a crise de 29 é exatamente as transformações que ocorreram na economia americana ao longo do século XIX. Primeiramente, o processo de industrialização dos Estados Unidos, entre 1812 a 1900. O que significa isso? Os Estados Unidos teve um processo de industrialização muito rápido. Ou seja, em 1860, os Estados Unidos eram a quarta nação mais industrializada do mundo e em 1900, os Estados Unidos já era a nação mais industrializada do mundo. Lembre-se bem que naquela época a industrialização significava desenvolvimento. Isso é muito importante para a gente estar olhando no momento. Bom, muito bem, algumas coisas também devem ser lembradas ao longo do século XIX. Dentre elas, na segunda metade do século XIX, o engenheiro Frederick Taylor criou um método chamado Taylorismo, onde as fábricas começaram a se adaptar a esse método. Taylorismo significa o que? Tempo é dinheiro. Eles começaram a cronometrar as operações que os operários faziam nas fábricas americanas. Isso promoveu um aumento da produtividade, certo? Então, no final do século XIX, o Taylorismo apareceu. É muito cobrado isso nas provas. Muito bem. Além dessa situação, tem um outro fato de extrema relevância que devemos lembrar, que seria o fim da Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão, entre 1861 e 1865, o que aconteceu? Logo após a Guerra de Secessão, nós temos o chamado take-off. O que é o take-off? Take-off é o arranque econômico. Em 1865 até 1900, os Estados Unidos arrancou economicamente, se tornando uma grande potência industrial. Beleza pura? Beleza. Muito bem. Ao longo do século XIX e o início do século XX, nós vamos ter algumas transformações de extrema relevância também. Dentre elas, é a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Guerra essa que os Estados Unidos participou somente entrando em 1917. Lembre-se bem que a guerra acabou em 18. Um outro fator de extrema importância é lembrar exatamente que tipo de situação. Que antes da guerra, os Estados Unidos deviam dinheiro à Europa. Quando a guerra acabou, a Europa passou a dever dinheiro para os Estados Unidos, certo? Então, isso é muito importante, porque logo ao longo do século XX, do início do século XX, nós vamos ter o Fordismo. O Henry Ford criou os carros da Ford. O primeiro carro foi criado em 1887 e ele implantou uma linha de produção nas suas fábricas, chamada de Fordismo. O Ford tinha um modelo chamado modelo T, que custava $2.000. E os operários da fábrica da Ford, eles não tinham condições de comprar esse carro. E o Ford queria que eles comprassem, até por forma de propagandear esse modelo americano que estava sendo implantado, que era o Fordismo, a linha de produção em série. O que significa isso? O operário entrava às 7 horas e até às 17 horas executando uma única operação. Se o cara colocava óleo numa máquina, ele ia embora para casa dessa maneira. Muito bem. O interessante de nós observarmos nesse sistema fordista que o Fordismo ele foi colocado em todas as fábricas americanas. Muita gente pensa que o Fordismo só foi utilizado na indústria automobilística, mas não, o Fordismo também foi utilizado em outras fábricas americanas. O que aconteceu? Aconteceu que os Estados Unidos começaram a virar uma grande potência industrial, começaram a produzir em grande escala, certo? Começaram até a propagandear o seu modelo de vida pelo mundo, que é o American Way of Life. Muito bem, o grande problema está para quem vender essa produção. Ou seja, os Estados Unidos começou a produzir em grande escala e gerou uma superprodução. Essa superprodução ela passou a ficar estocada, porque o grande comprador dos Estados Unidos era a Europa. A Europa havia saído da Primeira Guerra Mundial, ela não podia mais comprar nada dos Estados Unidos. Conclusão, isso começou a gerar um problema de ordem econômica e geopolítica dentro dos Estados Unidos. Conclusão, essa superprodução gerou uma decadência econômica, já que muita gente foi demitida e muitos aplicaram dinheiro na Bolsa de Valores, a Bolsa de Nova York. É importante lembrar que a aplicação em Bolsa de Valores é muito interessante quando a economia está crescendo. Se a economia estiver decadente, há um sério risco de você ter sérios problemas de ordem econômica. Foi o que aconteceu, as pessoas pegavam o dinheiro e começavam a aplicar na Bolsa de Valores.
Como o país não estava crescendo, o que aconteceu? A Bolsa de Valores ela explodiu. Foi o famoso crack da Bolsa de Nova York. Isso chamado também a crise de 29, que influenciou o mundo inteiro, porque os Estados Unidos eram uma economia central. Então, por exemplo, se você pegar a influência da crise de 29 no Brasil, a crise de 29 no Brasil ela acabou com a República do Café com Leite, que foi de 1894 a 1930, e em 30 teve o golpe de 30 e o Wagner assumiu o poder. Por exemplo, a crise de 29, ela auxiliou a ascensão de Adolf Hitler, já que a Alemanha tinha mais ou menos 5 milhões de desempregados, facilitou a ascensão do Hitler, que tomou o poder em 1º de janeiro de 1933. Interessantíssimo esse paralelo para a gente estar olhando a questão geopolítica mundial também. Agora, mais interessante ainda é observar como os Estados Unidos eles se recuperaram dessa crise. O presidente americano Franklin Delano Roosevelt, o que ele fez? Ele se apoiou nas ideias de um economista britânico chamado John Maynard Keynes, que pregava a intervenção do Estado na economia, o chamado keynesianismo. Até então você tinha o liberalismo econômico. E a partir daí, o Franklin Delano Roosevelt, como todo político, ele disse que teria criado um plano, certo? O New Deal, que era um novo acordo. O objetivo do New Deal era gerar empregos, para poder fazer com que a economia girasse. Se você gera empregos, você tem capital e a economia começa a girar. Consequentemente, é um fato interessante. Essa geração de empregos ela foi provocada por vários setores. Os grandes empresários também aplicaram dinheiro na maioria das cidades americanas e as estatais começaram a aparecer. E as cidades começaram a ser modernizadas. Construção de hidrelétricas, termoelétricas, hidrovias, ferrovias, metrô, prédios que pareciam que iam tocar o céu. Vale o exemplo do Empire State, que foi criado basicamente com dinheiro do milionário Rockefeller, e a economia americana ela começou a se recuperar. O New Deal ele foi de 29 a 32, mas nós sabemos que a economia americana só vai se recuperar mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Então, pessoal, de olho na crise de 29, que é um fato marcante para as provas que vocês vão pegar aí. Um abraço, deixa um like no meu canal lá.